A gente foi dando a ele, junto dos treinos, buscando uma situação ou outra, mas não entendia ele viver um momento que nos desse essa resposta. Sim. Né? E essa resposta ele não vinha dando, né? E quando vocês vieram pro Flamengo também, já ficou logo aquela dúvida, né? O Gabigol, cantor. Na verdade, ele não mandou ninguém para aquele lugar. Quando ele tá lá no trio elétrico, ele fala que a seleção dele é o Flamengo e tal. E aí a torcida vem e fala e xinga o Tite por não ter levado ele pra Copa do Mundo. Como é que foi essa administração para vocês ali no começo e no final, né? Enfim, quando o Tite dá aquela declaração, que na minha opinião foi uma declaração infeliz, assim. Eu entendo, né, que ele fala com o Carlinhos decisivo, quando foi perguntado o Gabigol, Carlinhos decisivo. Eu entendo que ele queira dar aquela moral pro jogador, eu entendo que ele esteja vendo naquele momento específico o Carlinhos que tinha feito um gol ou 2 gols, sei lá, em vitórias de 1-0 ou 2-1, que foi realmente decisivo. Mas não dá pra... Até o Carlinhos, coitado, deve ter sofrido uma pressão danada por isso, porque não tem como ele ser mais decisivo que o Gabriel, que é, sei lá, há 5 anos, provavelmente o jogador mais decisivo em finais, né? Sem dúvida e aí, quando vocês saem, o Felipe, uma das coisas que mais chamou a atenção de todo mundo foi o Felipe retornar com o Gabigol de titular. Ele vai lá, faz 2 gols, o terceiro, o outro gol na final, né? O gol do Arrascaeta sai de uma bola dele. E no segundo jogo ele fala que ele foi desrespeitado pelo Tite e tudo mais. Então como é que foi essa relação de vocês com o Gabriel até o final? E como é que as declarações dele antes de vocês chegarem, né, ainda na seleção, e depois que vocês saíram, como é que vocês receberam isso? Como eu tenho falado assim, nas entrevistas, no podcast que eu participo, as pessoas sempre perguntam. Primeiro, eu não posso falar o sentimento do Tite quanto a isso, dele ter porque falado é o Tite, no carro, né? Claro. Não, porque é dele e porque ele nunca me falou. Ah, tá. Se ele tivesse me falado, Kleber, estou sentindo, por isso eu teria uma resposta, mas eu não tenho. Ele nunca me falou nada. Eu falo por mim. Aquilo, a mim ou a nós, não teve efeito nenhum, a gente nem pensou nisso, não tem nem esse pensamento, nunca conversou sobre isso, né? Nem falou para ele, olha aqui, o que falando, nem ele veio trazer, então não teve situação nenhuma. Né? A situação real do Gabigol, ela vem quando a gente chega para o trabalho natural e normal, da gente dar uma continuidade para o Pedro, pela característica do Pedro, por gostar do jogo do Pedro, por ter levado o Pedro para a seleção, por fazer com que o Pedro performasse, e o Pedro com a gente performou, acho que nos melhores momentos dele, né? Com e sem bola, foi um jogador efetivo na perda da bola, de pressão e de estar ali. O próprio Gabigol falou isso em programa, que se o Pedro continuasse, ia fazer 100 gols no ano. Então, assim, a gente pensou isso, né? Pensou em trazer o Carlinhos, quando o Carlinhos vem do Nova Iguaçu, para ter um jogador com característica parecida, porque ele fez um bom campeonato e era uma possibilidade de negócio, surgiu para a diretoria trouxe, pô, beleza, um jogador que a gente com uma característica diferente. Sim. A gente não via no nosso desenho de jogo jogar com o Gabriel de 9 isolado, né? Por uma característica dele, de atacar espaço, não via nesse sentido, vinha como um pivô. Tanto que a gente tentou trabalhar, sempre que a gente usou mais o Gabriel, a gente usou o Gabriel mais como segundo, vindo por trás, para fazer uma função junto com, não igual ao que o Dorival usou, porque o Dorival usou um desenho de losango por trás dos dois, né? Claro. E nós não tínhamos esse desenho, entendeu? Então a gente trouxe por trás um 4-4-2, com eles dois por dentro, o Gabriel chegando mais por trás, movimentando mais por trás. Sim. O Gabriel teve uma outra lesão, teve problema de afastamento, naquele caso do doping, teve problema de afastamento por causa da camisa que ele não vestiu. Então teve momentos assim que ele não estava acompanhando o processo, né? Não estava, né? No primeiro momento foi isso, foi uma opção, terminou o ano, a gente usou pouco ele naqueles 12 jogos iniciais. Depois, nessa sequência, também a gente foi dando a ele, junto dos treinos, buscando uma situação ou outra, mas não entendia ele viver um momento que nos desse essa resposta. Sim. Né? E essa resposta ele não vinha dando, né? Porque se tu pegar os últimos trabalhos dele, né? Antes da gente assumir, eram trabalhos que ele entendeu? Ele não vinha desenvolvendo, pegar os números e pegar os trabalhos, né? Com treinadores anteriores, né? Sim. Eu acho que antes da gente foi o Sampaoli e o Dorival. Não. Antes O Dorival ele foi bem, ele e o Pedro o Vitor Pereira.
né? Foi aquele período que ele não teve bem. E depois, na sequência, teve aquela situação dele ter jogado e ter feito o gol contra o Atlético, ter desabafado, que é um jeito dele. Né? E agora uma sequência num novo clube até acertar, até o time crescer. E não está crescendo, né? Isso. Acho que o Gabriel tem ali 6, 7 gols no Cruzeiro, 5 de pênalti, se eu não estou enganado. Fez um gol agora legal contra o Bragantino, né, recentemente, mas é aquilo que a gente fala, não via nele. Ele não treinava quando estava em condições naturais, treinava, quando não estava afastado por esses problemas, treinava, mas não via no treinamento deles aquela condição que te desse a possibilidade da gente começar a jogar. Vão deixar o Pedro fora e colocar. Foi isso que aconteceu. Por uma opção, não do Tite, mas da comissão técnica de uma maneira geral, entendeu? Foi isso que aconteceu, então... Não vejo isso assim, que foi um ídolo do Flamengo, teve toda essa situação. Naquele momento teve gente que se colocou contra ele, né, de torcedor. Não sei em que ponto ficou essa divisão, 50-50, 70 a favor, 30 contra. Não sei o que aconteceu, mas é um ídolo que tem essa representatividade. Ele busca muito isso, é um cara que trabalha muito com a mídia, né, dessa maneira externa, mas não teve essa situação para nós, efetivamente, de dentro do campo, para nós, não mostrou alguma coisa que nos desse essa condição. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó, essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Entendi. Você tava no dia do doping? Estava lá no Ninho? Você sabe o que aconteceu? Você viu alguma coisa? Não tá. Porque é uma história muito mal contada, né? Mas a história que contam, né? A história que contam deve ser o que aconteceu. Ele não é que ele tenha se recusado. Ele foi de um jeito, de repente, não estava num dia bom, foi mal educado, vamos usar o termo assim, não foi receptivo, vamos usar esse termo, com os caras, e acabou, até agora se desenrolando essa situação, mas a gente não sei se foi um exame surpresa, não me lembro disso mesmo. Não, enfim, o que eu vi era que, foi que ele chegou muito mais cedo no Ninho, o que estava marcado era da hora, ou nem estava marcado, sei lá, e quando os caras chegaram ele já tinha começado, pelo menos foi o que ele falou, eu acho. Ele já tinha começado o treino e se você faz o doping, aquele exame específico depois do treino, ele dá uma alteração, pode dar uma alteração diferente do que antes do treino, que é o recomendável, né? E aí também teve a questão do xixi, que não tem que fazer na frente do xixi, sei lá o quê. Enfim, são coisas que acontecem, né? Não tem muito... não tem... É uma pena que tem... Eu, assim, como Gabizete, o pessoal gosta de me sacanear, eu acho que foi uma pena a forma como terminou a passagem dele pelo Flamengo. Eu acho que poderia ter sido realmente melhor. Acho inclusive que eu entendo, né, as questões que você falou, mas eu acho que ele poderia ter sido mais utilizado dentro da passagem. Eu sinceramente acreditava muito que o Tite ia conseguir tirar esse time aí para ganhar tudo. Lógico, teve questão de lesão e tudo mais, mas a expectativa era muito uma alta. ideia, né, cara? Era uma ideia. A gente vinha com um grupo forte, as contratações iniciais que foram do Vina, do Ortiz e do Nico foram contratações boas. As outras contratações, elas demoraram para acontecer. É verdade. Né? Naquela janela demoraram para vir. É verdade. Tanto que tu paga pelo Alcaraz um valor que é acima do mercado. Pela demora. E tanto que ele não... E esses jogadores outros que vieram depois, Alexandre, que é um grande jogador, Michael, que tem uma história aqui no Flamengo, Plata, que é um cara muito bom do mercado que estava aí, que ajudou muito o Flamengo também. Agora eles estão conseguindo ter um desenvolvimento, né? Que é essa questão de continuidade, né, cara? Sim. Eu acho que quando tu consegue ficar mais tempo nos lugares, e não é uma cultura nossa, mas quando ela existe, ela é benéfica, né? O Abel no Palmeiras, dando a quantidade de título que deu, Sim. É o Vojvoda no Ceará, no Fortaleza, colocando o Fortaleza numa condição melhor, né? Sim. Essa foi a sequência que a gente teve de Corinthians, que ficou muito tempo, então pôde evoluir e ter grandes conquistas. Não é cultural do Brasil isso.
O Brasil é muito de trocar, né? Sim. E os próprios times vencedores, exemplos disso, né? No caso do Botafogo, foi por questão de saída dos treinadores, né? É verdade. Escolha de saída, de repente o Botafogo teria continuado. Mas no caso do Flamengo, foram escolhas feitas e trocas que não deram essa continuidade. Vamos ver agora se o Felipe consegue continuar, né? Isso que eu acho legal, se tu observar agora. Hoje o Flamengo tem um grupo de atletas bem definido, né? Saíram dos jogadores principais, saíram 3 jogadores, né? Que foi o Gabigol, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, né? Os lesionados já estão voltando, falta o Vina ainda. Trouxeram o Juninho para o lugar do Gabigol, né? Para fazer uma outra função. Liberaram o Carlinhos, que não fez muito a diferença, não conseguiu se colocar, e eu coloco no Tite, concordo contigo, quando o Tite colocou de jogador decisivo, não, de repente não era aquilo, e realmente não foi, né? Um menino que ele não conseguiu desenvolver, né? Então, e a saída dos dois zagueiros, então o Flamengo precisa repor ali, já repôs com o Danilo, né? Sim. Precisa uma outra reposição, embora tenha um menino que é muito bom jogador, o João, que foi convocado para a seleção, que é do Júnior, que estava no banco, é um jogador que vai ter um futuro belíssimo. Tem o Igor, o Iago também, né? E tem o Bahia ainda lá, que ganha espaço. Então, que eu digo de continuidade para poder, daqui a pouquinho, buscar. Esse jogador não deu, vamos trazer mais outro, vamos trazer outro. Sim. Até formatar um grupo e ficar, que se entenda que o futebol hoje ele é feito dessa maneira. Sim. Ele é feito com 19, com 20, com 20 e poucos jogadores para te poder viver essa maratona e manter o nível. A maratona é o problema, né? A maratona é o problema. Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?